Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá, a conversa de peso de hoje vai falar da transformação de vidas por meio da educação. Minha convidada de hoje, natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Hernani e da dona Iracema, sempre foi curiosa, observadora, apaixonada por aprender. Cresceu próximo ao ambiente empresarial, especialmente à fábrica de calçados Relim, onde o pai trabalhava, e foi lá, ajudando a administração da colônia de férias da empresa em Tramandaí, que despertou o gosto pela gestão, ainda na infância. Casada com o Guilherme e mãe do Gustavo e do Theo, é administradora com ênfase em negócios internacionais e especialista em gestão de pessoas. Com formação pedagógica, é mestre e doutoranda em qualidade ambiental. Sua trajetória profissional sempre esteve ligada à área de gestão e de educação superior. Foram 12 anos de atuação na Universidade Fevale, passando pela Biblioteca, Recursos Humanos e Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, onde desenvolveu projetos, programas e relações universidade-empresa. Desde 2012, coordena os cursos presenciais na área de gestão e leciona disciplinas como empreendedorismo, estratégias empresariais e modelos de gestão. Em 2025, assumiu um novo desafio, um papel de diretora da FTEC Faculdades Novo Hamburgo, instituição em que vem liderando uma nova fase de expansão e inovação, marcada pela criação do FTEC Studio Lab, um projeto que simboliza o futuro e o orgulho da cidade. Avaliadora do MEC e INEP, é vice-presidente da Associação dos Administradores do Vale dos Sinos e integra o comitê direcionador do MOVE e a comunidade Sinos Bali, representando com entusiasmo o ecossistema educacional e empreendedor da região. Corre e caminha diariamente pela ciclovia da Vitor Hugo Kundes, participa de corridas anuais e encontra na convivência familiar com os filhos, o marido e a Golden Amora os momentos mais felizes da vida. Lembra com carinho das experiências como paraninfa, a retomada da saúde em 2024, após uma complicação decorrente de um carcinoma na tireoide, e o sentimento de superação que a fez reencontrar a leveza e o propósito. Acolhedora e determinada, une gestão, sensibilidade e propósito, inspirando com sua história e com seu exemplo. Hoje teremos uma conversa de peso com Graciane Bergan-Konzen. Graci, muito bem-vinda, muito obrigada, diretora Graci, para essa conversa de peso. Muito obrigada, Rodrigo. Então, é um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, e vendo, escutando. É tão diferente escutar, né, a nossa trajetória, mas eu sempre digo que esses momentos de parada para dar uma olhadinha ali, né, isso é uma oportunidade que tu nos dás, né, de olhar um pouquinho tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já construiu. E é uma satisfação estar aqui. Também quero dar um alô para todo mundo que está aqui nos assistindo também hoje. Então é uma grande satisfação, assim. E esse tema tão importante, né? Transformação de vidas através da educação. Como é que é a tua transformação de vida, hein? Porque parece uma metamorfose ambulante, né? Parafraseando o grande poeta e músico. Sim. Eu acredito muito que eu conecto muito as pessoas, muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Então, eu me vejo como uma agente de conexão. Legal. E a educação, ela foi transformadora na minha vida. Então, assim, desde muito jovem, eu até coloquei que eu era um pouco, e quase muito introspectiva. Eu gostava muito mais de observar do que falar. Isso mudou muito com o tempo, mas eu sempre gostei muito do conhecimento. Eu sou curiosa e eu gosto de entender como as coisas funcionam.
E a educação traz isso, né? Ela traz esse olhar, né? E para quem consegue observar e quem consegue ver oportunidades também nisso que está aprendendo, consegue projetar novos futuros. E isso sempre me transformou. Então, desde muito pequena, eu estudei em escolas municipais aqui da cidade, até o 5º ano. E depois eu estudei no Pasqualini, nossa escola também aqui, que na época era Politécnica. Adorava a escola Politécnica, porque nós tínhamos toda a questão das técnicas domésticas, que até entalhar madeira nós aprendíamos. Então, assim, eu tive uma educação que eu sou muito grata. E logo depois disso eu fui para a área da tecnologia. Isso lá em 97. Está entregando muita coisa, Graça. Ai, mas é tão bom. Eu disse assim, que eu amo viver. A vida, ela é maravilhosa, assim. Eu gosto muito de todo dia poder acordar, todo dia poder transformar, poder fazer, poder integrar, conectar. Então, eu gosto muito disso. E é tão bom ver, né, o quanto que a gente viveu, assim. E, enfim, lá eu comecei com a tecnologia, porque eu, né, queria muito essa área. E eu fiz um técnico na INH, já junto com o ensino médio. Na época, isso era bem comum, assim. E ali foram abrindo os meus olhares, né? Foram abrindo os olhares e eu fui entendendo que eu gostava muito de aprender, eu me desafiava e depois eu entendi que eu não era da área da tecnologia. A tecnologia, ela tem uma lógica um pouco diferente, mas ela me deu uma base incrível para esse nosso mundo atual, né? Que é o mundo da tecnologia. Então, ali eu entendi que eu gostava, mas aí depois eu resolvi ir para a área da administração. Não era sobre respirar aquilo ali Não era uma era. ferramenta. Era uma ferramenta, né, que eu tenho uma aptidão de entender de forma lógica como se utiliza ela, mas eu não queria viver aquilo todos os dias da minha vida, né? Então eu não me via Agora nisso. eu entendi por que te legaram a direção da FTEC nesse momento. Viu? Tem uma base ali, né? Labs, com tudo. Então, a partir disso, daí depois eu fui para a administração e bem decidida, né? Às vezes vem aquela... Eu sempre falo para os estudantes que dizem que a administração é um curso de quem não sabe o que vai fazer, né? Essa é uma máxima aí do mercado. Ou que tem o pai rico, essa é outra história. Também. Daí é uma outra história que não a minha. Mas, então, assim, eu queria realmente fazer ali a administração, porque eu gosto sempre do planejamento, da organização, de fazer as coisas acontecerem. É muito banda larga, eu gosto de usar o termo banda larga. Esse curso ele é muito banda larga. Ele é. Ele serve para muito, talvez para quase tudo na tua vida. Sim. Inclusive pessoal, né? Sim, certamente. Nós podemos utilizar muitos princípios da administração, as ferramentas, para gerenciar, né, e o nosso dia a dia, administrar a nossa vida, que é tão importante, estratégias financeiras, né? As relações humanas, Graça. As relações humanas, que são, assim, é uma área incrível, uma área abrangente e que ela precisa ter um foco, um olhar numa situação específica, porque nenhuma situação é igual a outra. Então, nós precisamos entender ali alguns princípios de como fazer uma boa gestão, de como entender o perfil das pessoas, né? E daí, assim como nós temos a psicologia ali para as pessoas, daí, nós temos os modelos de gestão, a cultura organizacional dentro das empresas. E que tudo tem uma base que são os valores. E daí a gente começa a integrar as áreas do conhecimento. E isso me encanta, quando eu entendo que eu tenho uma teoria que é lá da engenharia, da química, né, que está ali dentro da empresa, e isso existe, é isso, né, que acontece. A gente começa a entender o quão sistêmico é todas as nossas relações, né, tanto no mundo do trabalho, e daí eu chego lá na qualidade ambiental depois, né, nos ecossistemas ambientais também do nosso mundo. Então, eu não me vejo, Rodrigo, numa área só. Então, e isso, eu acredito que muita gente sofre a vida inteira também por não se ver numa área só. Eu sofri muito. Sabe que caiu a ficha e eu permiti que caísse quando eu entendi que
ser alguém de uma visão plural também tinha muito valor. O especialista tem muito valor, né? A gente não quer ser operado por um médico generalista, a gente quer ser operado por um médico especialista, a gente quer ser atendido pelos melhores daquela área. Mas o generalista, ele traz consigo outras qualidades, né? Sim, sim. E foi libertador quando eu entendi isso. E isso realmente é libertador quando tu entende que tudo bem, né? Tudo bem, tem esse olhar, tem muito valor. e esse olhar, como eu disse lá no início, de conectar. Eu vejo que o generalista, ele consegue conectar os especialistas. E a generalização não quer dizer que a gente não é muito bom em várias coisas. Não quer dizer. A gente não é muito bom em tudo e com profundidade, definitivamente. É. Mas a gente consegue ir do início ao fim do processo, em muitas coisas. E entender e trazer as pessoas certas no momento certo. Boa. Então... Ai, Graça, que coisa boa conversar contigo. Podemos terminar aqui essa conversa? Já nos entendemos, né? Reminiscências nossas aqui, né? Então... Mas o mundo é cada vez mais para pessoas que conseguem se encaixar nesse todo, né? De compreender processo, ferramentas, mecanismos, gente. Isso aí. Então, assim, cada vez mais esse mundo multi-interdisciplinar que a gente chama, ele está aí, né? E nós precisamos trabalhá-lo, entendê-lo. Eu venho agora de um fórum que nós estávamos falando sobre impressão 3D de calçados, né? Nossa região aqui. E daí vocês me perguntam, uma administradora que está numa palestra sobre impressão 3D de calçados. É porque nós temos o FTech Studio Lab também com a impressão 3D e gente, é o momento. Inteligência artificial, impressão 3D, são os temas que nós estamos aí neste momento. E a gente só vai falar mais sobre isso, cada vez mais. Então, assim, eu falo uma máxima lá na nossa faculdade, assim, que na minha época o celular surgiu, né, lá no ensino médio. Quando eu estava no ensino médio, ali nós tivemos os primeiros celulares e depois, na graduação, daí já se tinha mais. E alguns professores, eles escreviam no quadro, assim, proibido celular. E aquilo era muito complexo, até porque na época também não se tinha a conectividade que tem hoje com a internet, não tinha, então tinha só a mensagem de texto que a gente pagava e não por se tinha mensagem. uma ética também em torno disso, né? Não que hoje a gente tenha uma grande ética em torno disso, mas não se tinha verdadeiramente assim uma ética, né? Era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo, era uma tecnologia nova, né? Então eu sempre falo que nós não podemos fazer o mesmo hoje com a inteligência artificial também. Né? Então, eu não posso escrever lá no quadro da minha faculdade proibido inteligência artificial. Porque o mundo todo está usando, né? E as empresas cada vez mais. E, é claro, tudo dentro de um padrão ético e muito bem orientado. Então, por isso nós trabalhamos muito essa conscientização de como usar. Onde entra a docência nisso tudo? Quando é que ela chega na tua vida? A docência, ela chega... Eu fiquei muitos anos na Fevale, né? E eu convivi muito com os professores. Então, eu estava ali na área da gestão e aos poucos eu fui me encantando por aquele mundo das aulas, né? Por conviver com muitos docentes. Eu trabalhei por muito tempo na pesquisa lá também e acompanhava os projetos de pesquisa. E foi me encantando, encantando. E daí surgiu uma oportunidade numa escola técnica. E lembra lá do início a introspectiva, né? Eu dizia, será? E eu disse, sim, eu quero, né? Eu quero isso. E eu comecei e gente, a educação, ela é incrível. Né? Então, e assim, tinha um fato bem interessante, eu era muito nova quando eu comecei, e os meus alunos, eles tinham uma idade maior do que a minha, né? E isso era algo que me assustava no início, assim, né? Mas foi incrível, a experiência foi incrível, eu trabalhava com cursos técnicos da administração, segurança do trabalho, então, vários cursos na Escola Técnica de São Leopoldo, hoje ela não existe mais, mas foi encantador. Eu, assim, disse, é isso que eu quero. Como tu chega na FTech, que momento é esse da FTech Studio Labs, e como foi lidar com o diagnóstico de um carcinoma na volta do intervalo? Hoje, numa conversa de peso com a diretora da FTech Novo Hamburgo, a Graciane Conta.
Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a diretora da FTEC, da faculdade, né? FTEC em Novo Hamburgo, Graciane Konzen, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, com licença do nosso parceiro Faculdade INH, né? Hoje recebendo aqui a FTEC, falando também do belo trabalho que essa instituição faz na nossa cidade, Rio Grande afora. Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0+, de 17 a 19 de novembro, na FENAC, KSA Serviços Contábeis, Central de Alarmes e Lockfair, Fechaduras e Acessórios. Ô, Graça, conversávamos um pouco e te provocava na saída do intervalo, assim, né? Que momento é esse da FTEC, hein? Como tu chega na FTEC, como tu ascende a essa posição de ser responsável por essa grande unidade, que é a unidade de Novo Hamburgo, né? A FTEC, assim, eu lembro do dia, na época, e eu falo muito na época, né, mas faz um tempo já, eu já estou lá desde 2012, e eu lembro que eu abri o jornal do NH, e na época tinha os empregos e oportunidades, né, tinha os classificados, e eu vi essa oportunidade da FTEC como coordenadora de curso lá, e eu estava terminando o meu mestrado, né. E eu acredito muito nos ciclos da vida também. Eu tinha já atuado por muito tempo na Universidade Fevale, que eu tenho muito carinho também por essa experiência. E eu digo que ciclos, né? Ciclos, eles vêm e vão. E ali eu conheci a FTEC estava começando aqui em Novo Hamburgo. A FTEC ela começou realmente em 2009, com alguns cursos. E em 2012 ela estava já um pouquinho maior. E me chamou a atenção, assim, eu logo fui para a FTEC e eles, desde então, já desde... Tu é mais antiga que a Ana Paula na FTEC, que hoje é vice-presidente de ensino. Sim, a Ana, eu recebi e que parece ela. que nasceu com a FTEC, né? Sim. Parece que é... Sim, a Ana também é incrível. Assim. Beijo, Ana. Eu gosto muito de trabalhar com a Ana. A Ana tem, né, um olhar humano. Ela é uma engenheira humanizada, a gente brinca com ela. 2012 já tinha algum volume a FTEC? Tinha, e tinham cursos na área da gestão, né? Nós tínhamos muito... Era uma ascendência de cursos tecnólogos na área de gestão, que são aqueles cursos de graduação de 2 anos, né? E então eu entrei como coordenadora de curso já na época, e realização, né? Terminando meu mestrado, entrar como coordenadora de curso e professora no ensino superior. E eu sempre digo assim, a FTEC era lá uma instituição que estava começando, e eu já tinha uma bagagem também, né? De uma universidade, porque eu tinha vivido o processo de transformação de uma universidade também. E eu disse, aqui. E lá, na FTEC, eu comecei a fazer o que eu mais amo, que é a docência.
Então, ter esse contato com os estudantes, eu conheci tanta gente. Hoje é difícil de ir para qualquer viagem e não escutar um Sorá lá de longe, assim, né? Então, em todos os lugares nós encontramos aí os nossos alunos. E daí, então, com isso, a FTEC ela foi crescendo, a gente foi agregando mais cursos, né? Cada vez mais cursos. E ali em 2018, assim, a gente teve um crescimento maior ainda, né, com a vinda aí desses cursos do direito, da psicologia. A gente começou as solicitações desses cursos, né? E hoje a FTEC, então, ela representa aí uma grande instituição da nossa cidade. São quantos cursos em Novo Hamburgo? São 11 cursos presenciais, né? Então, nós temos como grupo também o EAD, né? Então, que hoje, né, está aí, é muito importante para aqueles que não residem próximos, né, às instituições também. Mas nós temos aí um hall bem grande de cursos na FTEC Novo Hamburgo. Nós começamos, então, muito na área da gestão, daí depois a gente foi para a área das engenharias, né? A FTEC, ela tem muito na sua base a engenharia. Depois a gente foi, então, para essa área de direito, psicologia, e hoje a gente chega na enfermagem, né, que está aí como um dos cursos mais novos. E nós temos também a tecnologia também da informação com o curso de ADS, no desenvolvimento de software. Então, nós aí compreendemos diversos cursos e com uma conveniência que é no centro da cidade, num prédio histórico, que eu amo aquele prédio também. Lindo prédio. É lindo. Agora até eu tenho um objetivo da construção dessa linha do tempo daquele prédio, porque é realmente um prédio muito importante para a nossa cidade. Icônico, né? É icônico, então a gente trabalha isso também muito com os nossos estudantes. Calçados Strasburger. Isso, então... grandes empresas aí da indústria. Os maiores da região. Calçadista. Até tinha um cofre ainda lá da época, né? E a gente vê muita história disso tudo. Então, o prédio, ele tem todos os aspectos e características históricas. Então, lá nós desenvolvemos, e assim até eu ia dizer antes, o que me encantou muito é a metodologia. A gente fala hoje, né, de metodologias ativas, mas lá em 2012 nós já trabalhávamos com a metodologia do fazer. O que quer dizer isso, né? Nós vamos teorizar, a teoria ela é muito importante, a gente não vai inventar, né, nada novo assim do zero, né? Eu preciso pegar o que já existe. Depois eu vou contextualizar para a nossa região, porque a gente sabe que a gente tem algum atraso de alguns lugares do mundo, então eu preciso trazer para a nossa realidade, identificar aqui as características. Mas eu também preciso testar, aplicar, sabe? Tentar colocar ali na prática, resolver, porque é ali que vem a dúvida, né? É ali que o estudante me diz assim, tá, mas isso estava escrito lá na teoria, mas aqui, como eu faço isso? Então, a gente sempre vai aplicar também. Então, isso coloca o estudante no protagonismo e faz com que ele já tenha uma experiência. E, além disso, assim, inúmeros casos que eu sempre digo que o estudante ele vai ver conhecimentos lá na faculdade que não são do dia a dia dele ainda, porque lá na empresa não se faz ainda. Por exemplo, em 2018, nós abrimos a disciplina de Design Thinking em prototipagem. Ninguém sabia o que era isso. E era uma disciplina de um curso. E daí, então, eles levaram esse conhecimento para a empresa. É isso que a gente faz. Eles vão ser os pioneiros, eles vão transformar o dia a dia dentro dos espaços em que eles atuam, né? E daí eu lembro de uma vez que eu fiz uma visita técnica a uma empresa lá de Santa Cruz, a Mercur, que já atuava com Design Thinking e prototipagem, eles têm até um laboratório disso. E eu lembro do brilho no olho assim, do meu aluno, quando eles começavam a falar sobre aquilo que a gente já discutia na sala de aula, ele só olhava assim, isso eu sei, isso, né, tu falou lá na sala. Então, é isso que encanta, Rodrigo, é encantador. É encantador e é transformador também, né? A gente fala muito da cidade, e falando um pouco do MOVE, né? Nós, quanto instituição, nós reconhecemos muito que nós estamos aqui para colaborar, para inovar abertamente, junto com as outras instituições que estão aqui. Mais do que o MOVE, o FTEC Studio Labs é uma barreira muito interessante, né? Isso. E a gente tem a oportunidade de fazer um programa direto lá do CIT, dentro do FTEC Studio Labs, o espaço que vocês adotaram
e estão gerenciando eles, né? Isso. Com inúmeros equipamentos moderníssimos, né? De ponta. Tem quantas impressoras 3D ali? Nós temos 3 impressoras 3D. Para além de uma série de outros Isso. equipamentos, de outras técnicas, né, de aprendizagem, do fazer, como tu bem ressalta. Que desafios são esses ali dentro, hein? O primeiro desafio que eu vejo, assim, né, nós estruturamos todos eles, colocamos lá todos os nossos equipamentos na ativa. Eu estava lá, nós colocamos a cortadora laser há pouco tempo em operação. E então, assim, o primeiro desafio é apresentar isso para o mercado, para as pessoas entenderem o que é aquele espaço, como eles podem usar, como ele está funcionando. E, a partir disso, cada vez trazer mais pessoas lá para que a gente possa criar. Hoje, pela manhã, nós tínhamos lá turmas de crianças aprendendo robótica. Né? Nós temos um espaço infantil e isso tudo, gente, dentro de parcerias. Né? Nós estávamos lá com parcerias com outras entidades, então nós estamos... E esse é o nosso olhar de desenvolver tudo em parceria também, para que a gente possa promover um avanço na educação e na tecnologia da nossa região. Né? Então, isso é bem grande, é desafiador, mas eu gosto de desafios também. E a ideia é ver aquilo lá operando, criando coisas novas. Né? Eu falei há pouco da impressão do calçado em 3D. Então, assim, desde uma pequena empresa aqui da região de produção de calçado, o nosso espaço está aberto para ir lá e testar isso. Aprender a modelar no 3D, nós vamos ter os cursos também lá de modelagem 3D e fazer já o seu primeiro protótipo de impressão. Como é que foi esse susto pessoal que tu tomou recentemente? Esse susto foi de um dia para o outro, assim, né? Então, o que tu sentiu? Eu sempre penso muito se a gente fala ou não. É um tema delicado, mas qual é a minha proposta de falar sobre ele? É de que isso pode ser a realidade de muitas outras pessoas. E para que entendam assim, que a gente pode superar, que a gente pode passar por isso. Amém. E que vida que segue, né? Com os cuidados devidos, mas vida que segue. Então, assim, foi de um dia para o outro. Eu fazia um acompanhamento com uma endocrinologista e ela encontrou um nódulo na minha tireoide. Os exames meus estavam ok, né, dentro dos parâmetros, mas ela viu porque eu tinha alguns sintomas que eram uma dificuldade de engolir, né? Então, algumas coisas que apareceram ali que eu não estava me sentindo tão bem. Às vezes eu ficava um pouco triste também, eu comecei a achar um pouco estranho. E dali eu tinha alguns nódulos dentro da minha tireoide, né? Um deles era um carcinoma muito assim, dentro do abençoado, né? Dentro da hora certa, ele estava encapsulado, estava ali dentro, não precisei nem fazer a iodoterapia, que é, né, um procedimento pós a retirada, eu tive que fazer a retirada total da minha tireoide, né? Então, fiz isso no ano passado, com uma equipe maravilhosa. Mas foi sempre que a gente vê algo nesse aspecto, saúde, né? Um carcinoma, o nome já é bem... né? Nunca é legal, né? Não é legal. E a gente repensa a vida, né? Eu tenho filhos pequenos também, né? Então, foi um choque grande. Mas superei, estou aí, vida nova, agora coisa sempre linda. Fazendo os acompanhamentos, né? Então, para todos, assim, deem uma olhada, né? Na época, eu achava que era uma gordurinha e era um nódulo aqui na minha tireoide. E façam os acompanhamentos, que isso é bem importante para que a gente possa manter a saúde, né? Então, regularizei tudo e vida nova. Sempre bom estar contigo, com vocês. A FTEC é um orgulho para a nossa cidade também. E a gente tem, evidentemente, um apreço muito especial para a educação. Eu convido o nosso telespectador, internauta, que recupere esse programa lá no YouTube. Recentemente, o Estação Burgo, que a gente fez direto da FTEC Studio Labs, a gente conversou muito sobre a FTEC, sobre inovação, né, com um especialista da área, o Head de Inovação da FTEC, mas principalmente sobre os desafios que a gente tem na educação, né, que não são pequenos, são necessários. A gente precisa falar cada vez mais nisso. Hoje, numa conversa de peso com Graciane Konzen. Graci, muito obrigado, minha querida. Muito
Muito obrigada, Bem-vinda Rodrigo, sempre. também. É sempre muito bom estar contigo, uma referência aqui para a nossa região também. E a FTEX está de portas abertas. Então, é uma instituição que está em diversas cidades do estado, né? A matriz Caxias do Sul, nós temos Porto Alegre, Bento Gonçalves e aqui em Novo Hamburgo. Somos de portas abertas e o FTEX Studio Lab também, gente. Vamos usar aquele espaço. É um espaço Precisa ser nosso. conhecido e utilizado. Isso aí. Vão lá, conheçam, explorem e vamos colocar ele na ativa. Vamos que vamos. No oferecimento Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos, KSA Serviços Contábeis, Central de Alarmes, Locfer Fechaduras e Acessórios, um convite a ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.